com você? Eu espero que sim. E hoje no nosso dica do dia, nós vamos falar sobre desortografia. Lembrando que nós estamos numa coleção de vídeos falando sobre os transtornos específicos da aprendizagem. Nós já falamos sobre dislexia e sobre descalculia. Então vamos lá. Desortografia é a dificuldade do aprendizado e do desenvolvimento da habilidade da linguagem escrita expressiva. Esta dificuldade pode ocorrer associada ou não à dificuldade de leitura, isto é, a dislexia. Considera-se que 90% das desortografias têm como causa um atraso de linguagem. Estas são consideradas desortografias verdadeiras. Os 10% restantes têm como causa uma disfunção neurofisiológica. Então, a desortografia ela é uma dificuldade no aprendizado e no desenvolvimento da linguagem escrita expressiva. E aí ela pode estar associada ou não à dificuldade de leitura, que é a dislexia. E aí o que significa desortografia? Desvio, orto, correto e grafia, escrita. Então, desvio correto da escrita. Esta patologia pode ainda ser conhecida por perturbação da expressão escrita, segundo o DSM-5, ou seja, é uma perturbação específica de aprendizagem de origem neurobiológica, que afeta as capacidades da expressão escrita, em particular a precisão ortográfica, organização, estruturação e composição de texto escrito, a construção frásica é pobre por norma curta, e observa-se ainda a presença de muitos erros ortográficos. Ou seja, a criança ela tem a dificuldade nessa elaboração desses textos mais complexos, né, de criação, de expor suas ideias. Então, é muito raso, sem criatividade, as frases são pobres e muitos erros ortográficos. E aí, a desortografia é dividida em subgrupos, que são eles, desortográficos temporais, que apresentam dificuldades na percepção dos aspectos fonêmicos da linguagem falada, com correspondente tradução, ordenação e separação dos seus elementos, substituem, juntam ou separam as palavras de forma incorreta. Perceptivo sinestésico, apresentam dificuldades na repetição dos sons que foram ouvidos. Cinéticos, apresentam dificuldades no discurso, o que vai influenciar erros de união e separação do quê? De letras, sílabas e palavras. Caráter visoespacial, apresenta alterações perceptivas dos grafemas, originando rotações ou inversões, por exemplo, P e B. Substituições de grafemas idênticos, M, N, e confusão de caracteres com dupla grafia, por exemplo, CH e o X. Dinâmicos, apresentam alterações na escrita e estruturação das suas ideias. Semânticos, apresentam dificuldades na utilização de sinais ortográficos. E culturais, apresentam dificuldades na aprendizagem da ortografia convencional. E aí o que eu quero chamar atenção aqui nessa parte é que nós não precisamos nos atentar ao nome de cada uma dessas características desses subgrupos. O que nós precisamos nos atentar aos detalhes, às informações que ele nos traz dessas dificuldades. Então, você precisa conhecer não o nome de cada uma, né? Mas sim as características apresentadas, porque assim fica mais fácil de você identificar se é desortografia ou não. Quais as causas? Existem 4 tipos de causa para a desortografia. Tipo perceptivo, que se caracteriza por deficiência na percepção, na memória visual e auditiva e a nível de orientação espaço-temporal, que influenciam a correta orientação das letras e na discriminação de grafemas semelhantes. Tipo intelectual, que se associa a um déficit ou imaturidade intelectual ou a um baixo nível de inteligência. Esses fatores podem levar a uma escrita incorreta. Como terceira causa, considera-se afetivo-emocional, que se relaciona com baixos níveis de motivação e atenção, podendo originar com que a criança cometa erros ortográficos, tipo pedagógica, que se referem aos níveis de ensino desadequados. Mas, independente da causa da desortografia, é importante que o seu diagnóstico seja feito o mais cedo possível, para que os efeitos da intervenção sejam mais evidentes. Ou seja, aqui a gente apresenta as causas mais a nível de conhecimento mesmo, para você saber o que pode causar. Mas aqui a intenção é você saber verificar que essa criança tem uma dificuldade
né, da expressão escrita e poder auxiliá-la. Então, a nível de conhecimento, de informação. Sinais de alerta: dificuldade em corresponder à letra ao som respectivo, dificuldade em fixar regras gramaticais e ortográficas, dificuldade na pontuação e acentuação, erros ortográficos, linguísticos e visuais, erros no ditado, na cópia e na composição. E aí o que eu digo? Você percebeu que a sua criança está com essas características, você fez o seu reforço, fez de tudo, incentivou, deu vários tipos de atividades, mudou um pouco a forma de abordar, passou vídeo, estimulou de vários jeitos e não teve solução, a criança continua com dificuldade, encaminhe para um psicopedagogo, um neuropsicopedagogo, né? O reforço também no contraturno ajuda bastante. E aí o psicopedagogo ele vai rastrear melhor também, né? Para saber se essa criança tem desortografia ou se é só uma dificuldade mesmo. Então, nós não podemos esperar que a criança recupere. Vamos esperar que com o tempo tudo vai se ajeitando e ela vai se encaixando e vai aprender. Então, não espere. Você tentou fazer dentro da sala de aula, o seu reforço não deu certo, então busque ajuda. Características: as crianças com desortografia demonstram falta de vontade para escrever e, quando fazem, os seus textos são bastante reduzidos, desorganizados e sem pontuação. Quando as crianças apresentam problemas na fala, têm tendência a fazer as mesmas trocas na escrita. As características mais evidentes na desortografia são erros linguísticos perceptivos, que são caracterizados por omissões de letras, sílabas e palavras, adições de fonemas, sílabas e palavras, inversões de caracteres, sílabas e palavras, trocas de símbolos linguísticos ao nível do traço da nasalidade, erros visoespaciais, onde se incluem as substituições de letras que se distinguem pela sua forma escrita, as substituições de caracteres semelhantes visualmente, confusão com fonemas que tenham dupla grafia e letras sem qualquer sentido, erros de conteúdo, tem como característica principal a junção de duas palavras ou separação incorreta, por fim, erros de ortografia, que se caracterizam pela falta de pontuação, o não início das frases com letra maiúscula e deficiente separação de palavras. Então, nós podemos ver que é uma gama de problemas, né, nessa situação. E aí, o que acontece? Essa criança, ela já não tem vontade de participar, ela não tem vontade de escrever, ela não tem vontade de criar, ela não tem vontade de colocar suas ideias, porque ela sabe de todos esses problemas. Então, uma das formas é o acolhimento, né? Acolher essa criança, fazer com que ela se sinta segura, mostrar para ela que nós sabemos da dificuldade dela, mas que estamos dispostos a melhorar, né? E buscar uma solução e mostrar para ela que ela não está sozinha. Prevalência: a desortografia é menos frequente que a dislexia. As crianças com esta patologia apresentam uma leitura normal, mas apresentam um déficit na capacidade de compor textos escritos, sendo a sua organização pobre, fazem erros gramaticais e de pontuação. Ou seja, a desortografia ela acontece com menos frequência comparando com a dislexia. E aí, qual que é a diferença dela? Ela não tem dificuldade em leitura. A criança vai ter dificuldade só na parte escrita, né? Avaliação. A avaliação da desortografia deve ser centrada no sistema de escrita da língua materna de cada criança. Ou seja, antes do início da avaliação, o avaliador deve conhecer muito bem o sistema de escrita da língua portuguesa. Para avaliar a desortografia, podemos utilizar provas de ditado, de letras, de palavras, pseudopalavras e frases, descrição de imagens, complemento de frases e elaboração de uma composição, assim como outras provas específicas para esta situação e despistar outras. Na avaliação, deve-se retirar informações sobre o nível ortográfico em que se encontra essa criança, quais os erros e qual a sua frequência na escrita. Deve-se também retirar informações do caderno da criança e dos trabalhos que realiza tanto em casa como na escola. Então, você vai fazer essa avaliação dentro de sala de aula para avaliar essa criança, mas você também precisa verificar esses materiais para entender que nível ortográfico ela está, ver como que é o caderno, ver como que é em casa. Então, fazer essa avaliação também desses materiais.
Intervenção. A intervenção na desortografia não se deve basear num só modelo, mas sim em vários, para que haja um complemento que englobe a percepção auditiva, visual e espaço-temporal, a memória visual e auditiva. Os pais e educadores podem realizar com as crianças exercícios de reconhecimento de formas gráficas, identificação de erros, distinção de direita e esquerda, cima, baixo, frente e trás, consciencialização de fonema isolado em sílabas e soletração, análise de frases, substituições de um fonema por outro na sílaba e palavra. É importante salientar que as crianças com dislexia também apresentam desortografia. Contudo, existem crianças que podem apresentar apenas desortografia, devido ao fato de apresentarem dificuldades em fixar as regras gramaticais e ortográficas. E aí a gente precisa se atentar a isso, porque muitas vezes a gente percebe que a criança tem dislexia e acha que o fato da escrita errada tem a ver com a dislexia, e não, ela tem a desortografia associada. E eu agradeço vocês por mais esse vídeo. Se tiver alguma dúvida, é só deixar embaixo nos comentários. E vou aguarde mais outros vídeos falando sobre as outras dificuldades de aprendizagem. E é isso. Muito obrigada.